fazendo uma simples pergunta que é: Letícia, quem é você e o que é que você faz da vida e por que que eu devo lhe seguir? Eu literalmente recebi uma mensagem dessa um dia desse. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo. E o vídeo de hoje eu vou abrir o jogo com vocês. Vai ser o vídeo introdutório do meu canal, então eu vou falar pra vocês quem sou eu, o que é que eu faço da vida, pra quem não me conhece, principalmente, porque tem muita gente nova chegando no meu canal. Eu decidi fazer esse vídeo pra falar um pouco mais sobre mim, sobre minha história, sobre toda a minha trajetória, compartilhar um pouquinho mais sobre a Letícia aqui, né, a youtuber desse canal. Só pra dar uma leve resumida, depois eu vou voltar lá no início e contar um pouco mais detalhadamente sobre a minha história. Mas o meu nome é Letícia, eu tenho 19 anos, atualmente eu moro no Canadá e eu estudo na University of Ottawa, inclusive eu tô até com meu casaquinho aqui, olha. E eu estudo o curso de comunicações, eu tenho uma bolsa de estudos, que é a bolsa da French Immersion, então eu falo francês e inglês, esse é o outro tópico que eu já ia falar agora sobre. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por idiomas, então eu falo inglês e francês fluentemente. E espanhol e italiano eu juro que eu tento, entendeu? Eu tô arranhando, assim, eu tô num processo não muito dedicado ao estudo desses dois. Mas o meu próximo foco é justamente esse, melhorar esses meus outros dois idiomas. Então eu sou muito apaixonada por idiomas, eu também gosto muito de produtividade. Eu fui conhecida como a menina das 3 faculdades, teve até um meme no Twitter. Eu adoro falar sobre isso. Na época eu fiquei estressada, fiquei triste, mas hoje em dia eu só rio sobre isso, sério. Enfim, eu gosto muito sobre produtividade. Eu acredito que foi um grande... foi um grande divisor de águas na minha vida quando eu comecei a estudar mais sobre técnicas de estudo, produtividade e organização. E é por isso que eu compartilho todas essas dicas aqui no YouTube e no Instagram também. Eu nasci no Brasil, eu nasci em Petrolina, mais especificamente, no interior de Pernambuco. Cresci lá e morei lá até os 16 anos de idade, quando eu terminei o ensino médio. Então, na escola eu era adiantada 1 ano, terminei o ensino médio com 16 anos. E logo que eu terminei, eu já me mudei para o Canadá. O tempo que eu passei no Canadá, eu passei quase 1 ano estudando francês full time. Então eu estudava 30 horas por semana e 6 horas por dia no caso. E era um estudo bem intensivo mesmo. Eu aprendi a falar francês quase que do zero e até um nível muito bom. Eu não vou dizer que naquela época eu era fluente, entendeu? Eu arranhava ainda com algumas palavras, com algumas expressões, mas eu saí da escola falando super bem. Eu fiz várias coisas quando eu tava aqui, eu fiz o curso de francês, eu fiz trabalhos voluntários, eu aprendi inglês também, porque o meu inglês era muito basiquinho, eu achava que era avançado, gente. Eu falava pras pessoas, eu tenho inglês avançado, e não era avançado nada, porque quando eu cheguei aqui eu não falava quase nada. Então, durante esse 1 ano, eu fiz várias coisas. Eu também participei, por exemplo, da The Youth Assembly, que é uma conferência que teve lá em Washington em 2019. Eu fui pra Washington participar dessa conferência, que eu fui convocada. E, assim, fiz várias coisas. Esse 1 ano da minha vida foi muito importante pro meu desenvolvimento como pessoa. E hoje eu sou super grata por ter tido todas essas oportunidades. Tudo isso me motivou muito pra correr atrás de tudo que eu queria e realmente definir o que eu queria, porque antes dessa época no Canadá eu nem sabia o que eu queria da vida, não tinha plano nenhum pra nada. Depois desse 1 ano de intercâmbio eu voltei pro Brasil e aí eu decidi que eu queria ficar no Canadá, então eu comecei a organizar toda a minha agenda, toda a minha sequência de atos a partir daquele momento pra voltar pro Canadá e de fato imigrar. O problema foi que eu voltei no finalzinho de 2019, início de 2020, e a gente já sabe o que foi que aconteceu em 2020, foi o início da pandemia. Então, eu recebi o meu visto de estudante em janeiro, mais ou menos, fevereiro de 2020, e eu ia voltar para o Canadá em abril, maio, só que a pandemia começou em março, se eu não me engano. Então eu não consegui voltar para o Canadá. Mas assim, eu não me arrependo disso, tá bom? Eu não vou ficar tipo, ai meu Deus, eu queria tanto ter voltado para o Canadá. Não foi isso, gente. Eu realmente tive experiências muito boas no Brasil. O que foi que aconteceu? Quando eu voltei do Canadá, eu ainda não sabia o que eu queria da minha vida no sentido profissional. Eu não sabia qual faculdade eu queria fazer. Eu literalmente estava voltando pro Canadá para fazer um college e imigrar. Eu tinha zero certezas sobre o que eu queria fazer na minha carreira profissional. Eu só sabia que eu queria imigrar. Então,
meio que foi um plano, tipo assim, incerto, porque eu não tinha certeza de nada. E aí, como eu fiquei presa no Brasil, como eu passei mais tempo no Brasil, eu tive tempo de me encontrar na minha carreira. Quando foi em março, eu comecei o meu estágio no Brasil, numa empresa de publicidade, e eu nunca tinha trabalhado com publicidade antes, eu não sabia nem o que era publicidade, marketing, eu não conhecia nada dessa área, e foi lá, naquele estágio, naquela empresa, que eu me encontrei como profissional. Então, foi lá que eu tive a maior parte das minhas experiências iniciantes, né, na área de marketing. Foi uma experiência muito rica, foi muito, muito rica, porque dessa maneira eu consegui me encontrar como profissional e descobrir muitas coisas sobre o mercado de trabalho também. Nessa época eu tinha 17 anos apenas. Fiz 6 meses de estágio na empresa e depois eu pedi para sair, porque estava muito puxado o trabalho lá. Eu lembro que eu trabalhava várias horas e eu não estava tendo tempo para me dedicar para o meu plano Canadá, que era realmente vir para cá, estudar aqui. Então eu decidi sair do meu estágio para poder estudar melhor francês e inglês e vir para o Canadá mais preparada. Então o meu plano basicamente foi esse, eu pedi para sair da minha empresa para começar a me preparar melhor. E aí o que foi que aconteceu? Foi bem na época que eu decidi que eu queria fazer marketing, publicidade, então eu entrei em contato com a Rai Bonjour, que é a empresa que me ajudou no meu plano Canadá, e eu falei, olha, gente, eu já não quero mais fazer esse college que eu tava inscrita, eu quero estudar marketing e publicidade. E aí, eles me arranjaram um college lá em Toronto, chamado Toronto School of Management. Pra quem já me segue, já sabe qual que é o spoiler aqui. Então, eu decidi que eu ia, sim, ir pra Toronto pra fazer marketing. E, no caso, tudo mudou a partir dessa decisão, né? Porque antes eu queria ir pra Montreal. E aí, depois eu falei, não, eu quero fazer marketing. Então, eu ia pra Montreal fazer um college pra migrar. E, a partir daquele momento, eu queria ir pra Toronto pra fazer marketing, pra começar minha vida profissional lá, e depois eu vi essa questão da imigração, até porque eu era muito nova. Então, o que foi que aconteceu? Eu decidi que eu ia pra Toronto, comecei a estudar mais inglês, porque o meu francês, ele tava ótimo, eu tinha certeza que eu ia pra Montreal, então eu tava com o francês na ponta da língua. Só que como eu mudei o meu destino pra Toronto, eu precisei melhorar o meu inglês, que não era o meu forte. Meu inglês, gente, ele não é a minha segunda língua, é a minha terceira língua. Primeiro eu falo português, depois francês e depois inglês. O meu nível de francês realmente é superior ao do inglês. Assim, na minha teoria, ele é melhor, tá bom? Porque, segundo as provas de proficiência que eu fiz, é exatamente o mesmo nível, é C1. Mas pra mim, eu me sinto mais confortável falando francês, mas tudo bem. Na época, o meu inglês não era essas coisas todas. Então, eu comecei a estudar mais inglês, isso lá pro metade de 2020. Eu comecei a trabalhar dando aulas de francês e foi aí que eu tive a ideia de fazer o cronograma de francês. Para quem não conhece, o cronograma de francês é um material de apoio que eu desenvolvi para ensinar as pessoas francês meio que autodidata. Tipo, é um caderninho, é um cronograma que te diz o que estudar a cada dia em francês. E foi justamente nessa época que eu desenvolvi ele, porque eu não tava mais trabalhando full time, né? Trabalhando em empresa, eu não tava ainda com todas essas faculdades para fazer, eu ainda não tinha tanta coisa, eu tava só dando aula de francês, estudando inglês, trabalhando no YouTube. Eu já tinha um canal nessa época, eu abri o canal antes mesmo de entrar na empresa de publicidade. Então eu decidi desenvolver o meu cronograma de francês, que era um sonho pra mim, desenvolver um livro, um produto assim, e pra mim foi uma realização muito grande. E enfim, depois dessa época, 2021, eu comecei a estudar na Toronto School of Management. O que acontece? As fronteiras estavam todas fechadas, então eu não poderia ir para Toronto. A escola ofereceu a opção de estudar online, e eu aceitei, porque na minha cabeça era assim, eu vou começar online, e depois eu me mudo para lá. Então vai ser bom, porque eu já vou ganhando tempo. E nisso eu já fazia uma faculdade no Brasil, que é um tecnólogo em marketing, e eu falei, vou começar a minha segunda, tá tudo bem. E aí, em fevereiro, eu passei na FGV, que é uma faculdade muito boa do Brasil, num curso tecnólogo também online de marketing. E tinha umas diferenças entre os cursos que eu fazia e eu decidi fazer a terceira também. Então, de fevereiro até agosto de 2021, eu fiquei fazendo 3 faculdades. Fora as 3 faculdades, eu também continuei dando aulas de francês, porque eu precisava me sustentar de alguma maneira. E eu foquei muito no YouTube, eu dei cursos de francês, cursos de inglês, aulões, fiz várias coisas, vendi muitos cronogramas. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já vendi mais de 150 cronogramas de francês.
E assim, eu comecei a focar muito no meu lado empreendedor, comecei a focar muito nos meus estudos, tudo meu é muito intenso, então eu dava muita paixão, eu dava muita atenção a tudo que eu fazia. Comecei a aprender saxofone também em 2021, que também era um sonho pra mim. Em setembro de 2021, eu me mudei de volta pro Canadá, isso eu já tava há um tempo no Brasil, né? Então eu voltei pro Canadá, me mudei pra Toronto, comecei a fazer o meu co-op presencial. Pra quem não sabe, co-op é assim, quando você faz uma faculdade no Canadá, você pode escolher com ou sem co-op. Co-op é como se fosse o estágio obrigatório. Então eu voltei pro Canadá na época que começou o meu estágio obrigatório. E eu comecei a fazer o meu estágio na Toronto School of Management, na minha própria escola. Eu comecei a fazer lá porque eu comecei a conversar muito com o pessoal da equipe de marketing da escola. E eu gostei muito da escola, e eles gostaram de mim, me ofereceram a vaga. E é claro que eu aceitei, né? Não vou deixar essa oportunidade passar. Fiz 3 meses de estágio lá na Toronto School of Management. Continuei morando em Toronto, trabalhando. Só que assim, eu comecei isso tudo em setembro. Quando foi em novembro, eu recebi a notícia que eu tinha passado na University of Ottawa, na minha faculdade atual, com a bolsa de estudos que eu tanto sonhava, que assim, era realmente o meu sonho passar nessa bolsa e passar, enfim, no curso e tudo mais. E aí, quando foi mais ou menos em dezembro, né, que eu recebi essa notícia, eu falei, tá bom, então vou ter que ir pra Ottawa agora. Então eu já morei em Montreal, em Toronto, e agora eu tô morando em Ottawa. E o que foi que aconteceu? Uma coisa muito importante pra falar aí. Eu falei pra minha chefe, gente, eu amo muito o meu trabalho, vocês não têm ideia, trabalhar na Toronto School of Management provavelmente é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu nunca trabalhei num ambiente tão gostosinho, tão leve, tão tranquilo, tão saudável. Sério mesmo. Nem quando eu trabalhava sozinha, eu trabalhava assim. Ok, brincadeiras à parte. Mas foi uma experiência muito, muito, muito boa. E aí eu falei pra minha chefe, né? Ela já tinha falado pra mim que queria que eu continuasse depois do estágio. Só que eu falei, olha, eu passei na universidade, eu vou ter que me mudar pra Ottawa, eu não vou poder continuar aqui. E como o meu trabalho era muito presencial, eu duvidava muito que ela deixasse ser online, tipo fazer remoto. Só que pra minha surpresa, acho que uma semana depois que eu falei pra ela que eu tinha passado na faculdade com bolsa, ela falou pra mim que ia me oferecer uma vaga de trabalho online. Então, basicamente, é nisso que eu trabalho hoje. Eu trabalho part-time na Toronto School of Management. Essa semana eu completo 6 meses na empresa. Eu acho que 6, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Já eu completo 6 meses de empresa. E assim, realmente é uma realização muito grande. Eu gosto muito de trabalhar lá. E agora, resumidamente, é isso. Hoje em dia eu tenho um diploma completo, que é o da Toronto School of Management. Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem. Eu também tô quase terminando, daqui a 2 meses no máximo. Eu já termino a minha segunda faculdade, que é o Tecnólogo do Brasil. Eu espero logo, logo revelar muitas coisas pra vocês, mostrar o diploma, mostrar como que foi o meu curso e tudo mais. E a FGV, vocês devem estar se perguntando, mas eu tranquei essa faculdade quando eu ainda estava no Brasil, porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria muito fazer um university no Canadá, e eu quero muito... Assim, eu queria muito me dedicar para o meu trabalho aqui também, então eu acabei deixando essa de lado. Eu achei que ia atrapalhar um pouco minha rotina, porque a FGV é muito puxada, ela tem muitos trabalhos, realmente exige muito tempo de dedicação, e eu decidi que, assim, não seria o ideal para mim naquele momento. Para mim é muito melhor prestar atenção na university, tirar nota alta, aumentar minha bolsa, ou tipo, aumentar meu salário no emprego, do que continuar lá na faculdade no Brasil. Então eu tranquei a FGV. Então, hoje em dia eu tenho o diploma da Toronto School of Management, que essa eu já graduei. Em 2 meses eu vou ter o meu segundo tecnólogo no Brasil, que é o outro que eu não falo pra vocês qual que é a instituição ainda. E agora eu tô na University of Ottawa, fazendo curso de comunicações. É uma coisa muito importante pra falar. Eu tenho uma paixão muito grande por redes sociais. Desde que eu comecei a trabalhar com isso, lá no meu estágio, lá na minha cidade, em 2020, eu realmente me encontrei com isso. Eu gosto de criar, eu gosto de aparecer, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de criar conteúdo. Então foi por isso que eu decidi focar tanto no meu canal no YouTube. A partir do momento que eu postei o meu primeiro vídeo, até os 5 meses e 3 dias, eu completei 15 mil inscritos, e isso pra mim foi uma vitória muito grande.
Me orgulho muito de falar sobre isso. Hoje eu acho que a gente tá com uns 42 mil inscritos. Não sei quantos inscritos eu vou ter no momento que você estiver assistindo esse vídeo aqui. Eu tenho essa paixão muito grande por gravar vídeo no YouTube. Eu só não gravo mais porque eu não tenho tempo. Porque se eu tivesse mais tempo, eu gravava mais. Então, eu tenho essa paixão muito grande por redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram. E eu pretendo, de fato, continuar trabalhando com isso. Lá na Toronto School of Management, o título do meu emprego, né? O meu título lá na empresa é Digital Marketing Specialist. Não tô mais com intern, então não sou mais estagiário. Agora eu sou gente grande e eu trabalho também com redes sociais lá. E para finalizar esse vídeo com chave de ouro, eu quero falar sobre alguns dos meus planos para o futuro. Claro que eu não vou falar tudo. Muitas coisas a gente não compartilha na internet, né? Porque é aquela história que ninguém sabe, ninguém estraga. Também não tem muita aquela pressão, expectativa. Então eu vou compartilhar alguns que eu tô mais firme sobre. Uma das coisas que eu quero muito fazer depois que terminar a faculdade, eu quero muito fazer mestrado e doutorado. Ou doutorado, não sei se eu vou fazer direto doutorado ou se eu vou fazer mestrado e depois o doutorado. Eu quero muito fazer essa parte aí acadêmica, né, seguir esses passos acadêmicos, porque eu quero ser professora universitária. Pra quem não sabe, o meu pai, ele é professor universitário lá em Petrolina. Minha mãe, ela tem 2 diplomas, ela é formada em Direito e em Letras, então ela também é professora. E enfim, tem muita essa atmosfera lá em casa de professor, de ensinar, e eu gosto muito de ensinar, me vejo muito nessa profissão. Não vai ser uma coisa para agora, porque início de carreira é muito legal você ter experiência, né, no mercado, mas quem sabe lá pro futuro eu vire professora universitária e eu já tô programando para fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim. Pra quem me segue há mais tempo, sabe que eu também namoro. O meu namorado, ele é francês, ele é da França, ele tá na França, a gente namora à distância e esse é um aspecto que eu acho que é legal compartilhar com vocês, né? Eu falo muito sobre ele, tem vários vídeos no meu canal e foi com ele que eu desenvolvi muito também o meu francês, então sempre que as pessoas estão estudando idiomas e falam assim, Letícia, como eu melhoro o meu idioma? Eu falo, arranje um namorado que fale o idioma. Não, gente, brincadeira. Sempre que o pessoal me pergunta, né, Léo, qual é a chave, qual é o segredo pra você melhorar o seu idioma? Eu falo, arranja um amigo que fale seu idioma, né, esse idioma que você quer aprender, porque isso vai te estimular muito, isso é verdade, com certeza. Outro plano que eu tenho para o futuro, bom, pra quem não sabe, eu tenho uma empresa que é a Let's. A Let's, ela atualmente já está em atividade, só que mais discreta. E logo a gente vai trazer uma cara nova, a gente vai mostrar ao mundo o que é a Let's, como que funciona, quais são os planos que eu tenho para minha empresa e tudo mais. E, gente, eu gosto muito, é uma paixão muito grande realmente compartilhar minha rotina, mostrar todos os meus passos aqui no YouTube. Eu gosto de motivar vocês, porque isso tudo aqui me motiva, então eu acredito que eu motivada motivo vocês também, entendeu? E eu acho super legal compartilhar isso tudo, e é por isso que eu tenho o meu canal, e é por isso que eu pretendo continuar mostrando toda a minha rotina, todos os meus passos, tentando influenciar pessoas, né? A aprender novos idiomas, a sair da zona de conforto, sei lá se você tá na sua ou não. E eu pretendo compartilhar tudo isso e muito mais aqui no meu canal. Então, se você não me seguia, se esse é o primeiro vídeo que você vê aqui no meu canal, me segue, se inscreve no meu canal e eu espero você para um próximo vídeo. Aqui eu vou deixar mais 2 sugestões de vídeos e aqui embaixo tá meu Instagram. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.